a gente quis saber do torcedor corintiano, ou mesmo de quem não torce pro Corinthians, a opinião sobre a gestão dele até agora. Qual que é a tua? A minha? É. Cara, ele só apaga incêndio. Talvez tivesse que ter usado mais caminhões de água para poder apagar, porque tá todos os passos no Corinthians desde que o Duílio assumiu, tanto é verdade que vários cargos não foram ocupados ainda, tem tido um cuidado político muito grande para agradar A, para não desagradar B, enfim, o terreno é minado, ele assumiu isso, já sabe, ele já fazia parte dessa administração que está no Corinthians há quase 15 anos, então de qualquer maneira ele precisa agir mais rápido, passar mensagens mais positivas para o mercado, para o torcedor, para os credores e principalmente para o time do Corinthians. Ficar nesse compasso de espera que está o time, é difícil administrar o buraco que o Corinthians se encontra, mas precisa de ação. Eu acho que até esse momento que está faltando na gestão do Duílio é ação. E isso a gente não vê materializado em atitudes, em comportamentos, mudança de comportamentos. Enfim, o Corinthians caminha numa espiral de derrocada muito grande e o Duílio não está conseguindo segurar essa sangria. Então, acho que esse é o grande problema, o grande demérito desses 100 anos de Corinthians, desses 100 dias de mandato do Duílio no Corinthians. Tá devendo. Eu concordo com você, até porque ele tem um desafio, e a minha pergunta pra você é justamente sobre isso, de equilibrar, apresentar futebol e sanar de alguma maneira, se é que isso vai acontecer em algum momento, as dívidas, né? O Corinthians, por exemplo, não deve contratar, pelo menos nessa temporada, que dirá na outra, pelo contrário, deve liberar jogadores, o que já aconteceu com o Casares e que provavelmente vai acontecer com o Gemerson e com o Otero, né? Esse é o problema, Gabi. Eu acho que as duas coisas não vão poder caminhar juntas. Uhum. E ele tá tentando, ou pelo menos ganhando tempo, passando a impressão que vai ser possível equilibrar as contas e deixar o time competitivo. Eu acho que até já discuti com o Soler isso uma vez. Tá faltando o mercado, o Corinthians passar um recado pro mercado, pro seu torcedor. Eu vou pagar dívida. Eu vou continuar competitivo. Alguma coisa o Corinthians vai ter que fazer. Só que se o Corinthians não tomar uma atitude, as circunstâncias vão tomar pelo Corinthians. Financeiramente ele vai ser acionado, contestado, cobrado, e esportivamente, se não ficar claro o que vai acontecer, o Corinthians pode sofrer sérios problemas dentro de campo. Pode ser rebaixado, pode não conquistar nada. Até esse momento, a sinalização que vem é a inércia. E a inércia é muito ruim, porque o Corinthians precisa de atitudes, posturas e decisões. O que a gente vê no Corinthians até esse momento é apenas vamos empurrando com a barriga. Sim, e você, Soler, acha que existe alguma forma de conseguir equilibrar esse problema financeiro e ao mesmo tempo apresentar minimamente um bom futebol? Sinceramente, não. Desse grupo político do Corinthians, não, até porque essa não é a atual gestão do Duílio Monteiro Alves, esse tal grupo Inovação e Transparência, que não tem nenhuma inovação e muito menos transparência, né? Se tivesse transparência, o Corinthians não estaria devendo R$1 bilhão, mais a Arena. O Corinthians seria um clube que estaria em dia com as suas pendências, seria um clube que era o modelo do início da década e hoje já se mostrou o contrário, exatamente por conta de toda essa situação política e financeira que estão estragando demais a história do Corinthians. E o Duílio é um dos responsáveis. O Duílio estava com o André Sanches no início da gestão do André Sanches, quando ele retornou à presidência do Corinthians. O Duílio era o diretor de futebol. Se hoje o Corinthians tem um time muito fraco tecnicamente, é culpa do Duílio, que deu aval em diversas contratações. É culpa do Duílio que o Corinthians foi lá e pagou R$300 mil por mês pro Jonathan Cafu. É culpa do Duílio que o Arauz foi contratado pelo dinheiro que foi contratado. É culpa dele que o Bruno Mendes foi contratado e até o momento não resolveu nenhum problema. É culpa dele que o Jô voltou ganhando uma bala, tá pesado e até hoje não existe nenhuma cobrança. Por que não existe nenhuma cobrança em cima do Jô e não consegue retornar a melhor forma física dele? É culpa dele que o Casares chegou pesado, continua pesado e tá indo embora do Corinthians. É culpa dele que se pagou um monte de dinheiro pro Gemerson e não consegue ficar com o cara. Que o Otero recebe dinheiro pra caramba do Corinthians, não ajuda em nada e tá indo embora. Então, não vejo nenhuma solução, não vejo nenhuma luz no fim do túnel pra ter alguma mudança dessa gestão corintiana com o Duílio no poder, só se ele mudar da água pro vinho.